dia, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Depois de ter almoçado, né? Aí vamos meditar aqui. Vamos ler um capítulo da Bíblia. Meditar na Bíblia Sagrada. Lembro aqui o capítulo 8 de Romanos, que diz assim, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoração. Amém? Aqui na Bíblia, meus queridos e amados irmãos. Que diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Versículo 2. Versículo 2 que diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo? Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? O Espírito é quem manda na gente, meus queridos e amados irmãos. Se for pensar na carne, agora o versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, esse é o 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Vocês estão vendo? Vão escutando aí, o que a Bíblia está dizendo. Eu vou ler para vocês de novo o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Versículo 13.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vou ler o 13 de novo, viu? Amém? Olha, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estarde em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e com herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comprar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vive não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, em paciência o esperamos. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que
havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examinais os corações sabe que é a tentação do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 29. Porque os que dente conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Cântico de vitória, Deus é por nós. Cântico de vitória, Deus é por nós. Versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que, versículo 32, né? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos operará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a perigo, ou a esperança. Vou ler o 35, viu, meus queridos e amados irmãos? O 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a esperança. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39 e o último, que diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler o 39 de novo, que eu achei muito bonito, meus queridos e amados irmãos. Aqui. Nem a altura, nem a profundidade, né?
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus queridos e amados irmãos, graças te dou, meu Senhor, por essa leitura diariamente, né? Leitura bíblica. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe de todo o teu próximo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e peço mais e mais sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui o versículo 8. Amém, meus queridos e amados irmãos e ouvintes do canal. É bom meditar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela já anda aqui no painel do caminhão, né? Para a gente fazer a leitura. Tá bom, meus queridos? Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês que assistiram essa leitura da Bíblia, né? Uma meditação aqui na palavra de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém.